Boa tarde, colegas. Hoje estamos aqui, eu e o Dr. Marcelo, fazendo uma live onde buscaremos esclarecer um pouco mais sobre o pacote e já dizendo no início, porque para nós é impossível, né, Dr. Marcelo, atender caso a caso, então nós vamos falar no geral e é importante quem tem alguma dúvida, quem está pensando em se aposentar, quem está próximo da aposentadoria, procure o núcleo, saber o dia que os advogados vão ao núcleo, porque ali vocês poderão, então, tratar do caso específico de cada um. Hoje, como é impossível, nós vamos tentar dar um panorama mais geral para orientar a categoria do que está acontecendo. Quero aqui esclarecer, o Dr. Marcelo depois vai falar, que nós recebemos aqui um questionamento por que a gente colocar o Eduardo Leite e o Bolsonaro nas nossas atividades que faremos em conjunto com todos os servidores do dia 14. E é importante que a gente entenda que tem muitas políticas que aqui o Eduardo Leite está querendo implementar, que já foram mandadas, né, pelo governo federal também para o Congresso, principalmente dentro da reforma da Previdência e também a reforma administrativa que está vindo aí. Então, a gente vai esclarecer, independente de quem for o governo, a gente vai se posicionar sempre contra aqueles que ataquem o direito dos trabalhadores. Boa tarde. Liner, dizer assim para a categoria o que está acontecendo. Nós temos agora um ataque na Constituição Federal, que trata da questão da reforma da Previdência. Nós temos os projetos do governo aqui, que estão trazendo também algumas modificações que já passaram lá na Constituição Federal. Está para publicar a questão da PEC 06, que foi aprovada. Então, o que está acontecendo? Nós temos o governo Bolsonaro, através da reforma da Previdência, atacando o direito dos servidores de incorporação de vantagens. Nós temos o Eduardo Leite mexendo aqui na Constituição Estadual, na Lei 10.098, na 6672, que é o plano de carreira do magistério. Então nós temos um conjunto de medidas que atacam diretamente os servidores, e é por isso que a gente vai ter que estar enfrentando ponto por ponto. A Helena colocou bem aqui as questões da gente estar tratando de forma individual. Essa questão da aposentadoria é muito difícil, mas acho que a gente pode falar de forma geral, né, presidente? Com certeza. A gente vai tentar esclarecer o máximo que pudermos, aproveitar bem esse tempo que temos agora para conversar com vocês. E se alguém não tiver a compreensão exata de alguma coisa que for colocado aqui, isso sim, entre na live, peça um esclarecimento que a gente retoma novamente. Vamos lá, então. Eu acho que um tema que está aparecendo muito aqui é a questão das incorporações, né? Daquilo que as pessoas ganham e querem incorporar. A regra para incorporar as questões das gratificações hoje no Estado, convocação, difícil acesso, gratificação de docência, aquelas gratificações que as pessoas recebem, são 5 anos diretos ou 10 intercalados e estar no ato da aposentadoria recebendo. O que está acontecendo agora, professor Elimer? Tem muita gente correndo e pedindo aposentadoria. Por quê? Para garantir a incorporação desses direitos, quem já está apto, por exemplo, já preencheu todos os requisitos para aposentadoria, quer sair com uma aposentadoria integral, com paridade, levando, por exemplo, uma convocação. Se preencheu esses requisitos, vai lá e solicita a aposentadoria. Por quê? Porque tem a questão que passou na PEC, da emenda à Constituição que trata da reforma da Previdência, que mexe no parágrafo 9º do artigo 39, que é a questão das incorporações. Ao mesmo tempo, o Eduardo Leite também colocou no pacote dele o fim das incorporações, fulminando a incorporação do artigo 33 da Constituição Estadual, do parágrafo 1º do artigo 88 e o 103, ambos que tratam das incorporações e das gratificações. Então, vamos ver, acho que só para o pessoal ficar bem claro, o que hoje tu levas, antes de ser aprovado o pacote aqui do Eduardo Leite, tem algumas coisas que tu leva junto, incorpora. Sim. O que não incorporará se passar essa reforma do Eduardo Leite? Assim, como já aprovou a PEC 06 lá, a questão das incorporações também não incorpora mais nada. Além disso, o governo Eduardo Leite está mexendo aqui na legislação estadual. Vai terminar com as incorporações das gratificações. Tá? Ele não vai mais incorporar. É uma das perguntas que a gente está fazendo para o governo, mas e as pessoas que já contribuíram? Até essa pergunta apareceu aqui. As pessoas que já contribuíram 15, 20 anos, por exemplo, numa convocação, não vão incorporar mais isso. O que vai acontecer? O governo vai devolver o dinheiro que as pessoas pagaram à Previdência? O que vai acontecer? Então tem muita pergunta que o governo vai ter que responder. Inclusive, doutor Marcelo, eu tenho falado onde eu vou, porque o governo pode estar resolvendo a vida dele
e nós entrarmos com diversas ações que outros governos é que vão pagar, né? Porque há esse risco também de ele saber que não poderia fazer assim mesmo. A gente entra na justiça e a gente sabe, eu tenho perguntado, temos muitos colegas que ainda não receberam a ação do Brito. E olha quantos anos, então ele jogaria para o futuro, para um outro governador, no outro momento é que vai pagar essa conta que ele está criando agora para o Estado. Uma dessas questões é, por exemplo, o desconto previdenciário sobre as pessoas que estão aposentadas, né? Essas pessoas foram aposentadas com seus direitos lá naquele momento com paridade e integralidade. Agora o governo está propondo um desconto previdenciário para tirar um percentual da remuneração dessa pessoa. Isso é muito grave, né? Eu tenho gente lá que, por exemplo, recebe R$3.000 de aposentado, ou R$2.500, ou R$2.000, vai devolver um percentual que varia entre 10% e 18%, dependendo da faixa salarial que ganha. Essa pessoa vai ter que tirar do patrimônio dela, do salário, no final do mês vai ter um desconto. Isso é muito sério, né, professor? E tem assim, ó, tem me perguntado, vamos supor, eu tenho 10 anos de convocação. A convocação a gente paga a Previdência. Como é que vai acontecer essa aposentadoria? O governo vai fazer o cálculo sobre essa convocação para levar para a aposentadoria, já que houve uma contribuição previdenciária? Essa é uma questão que o governo vai ter que responder para as pessoas. Qual é o risco? Eu tenho muita gente que está muito próximo de se aposentar e contribuiu já há muito tempo sobre isso. Se, por exemplo, passar as mesmas regras de incorporação lá, que da Constituição Federal vale aqui, a pessoa não vai incorporar mais. Não incorpora mais. Aí o que vai acontecer? Mas e ela contribuiu sobre isso? Né? O governo vai devolver esse dinheiro para a pessoa? Como é que vai ficar a média salarial dela? Então o que a gente está orientando? Vamos deixar isso bem claro aqui. Aquelas pessoas que preencheram o requisito para se aposentar de forma integral, com paridade, que já preencheram lá os professores, o tempo, os servidores de escola que já preencheram, já estão com tudo ok para se aposentar e querem levar alguma gratificação, se preencheram 5 anos direto ou 10 intercalados, solicitem a aposentadoria. Só que eu tenho gente que está saindo, por exemplo, indo lá na CRE pedir aposentadoria, que estão saindo pela média de contribuição. Pela média de contribuição nós vamos ter que ver se vale mais a pena sair hoje com 80% dos maiores salários ou esperar para ver se vai mudar alguma coisa no texto. O que o Eduardo Leite está dizendo? Que vai replicar aqui no Rio Grande do Sul as mesmas regras de aposentadoria que passaram na alteração da Constituição. Nós poderíamos dizer, aqueles que têm esse desconto previdenciário que não for levado em conta, que o governo simplesmente não fazer nenhuma conta, não contar com esse tempo de contribuição, provavelmente nós vamos entrar na justiça para que os nossos professores e funcionários possam ter alguma repercussão em cima daquele valor. Claro que a gente sabe que o judiciário é judiciário, né? Tanto a gente pode ganhar como não, claro, né? Mas provavelmente teremos muitas ações se o governo não mudar a posição em relação a isso. O que a gente tem dito para os deputados, para o próprio governo? O governo está propondo uma série de alterações muito profundas, que não geram direito para ninguém, que estão só retirando o direito, e a gente vai ter uma série de ilegalidades e inconstitucionalidades que a gente vai estar discutindo nesse pacote. Por exemplo, essa questão de tu tem lá as tuas vantagens, tu tem o teu básico, tem o teu triênio, o quinquênio, as tuas vantagens. O governo vai transformar isso para dentro do vencimento para criar um subsídio. Isso vai criar um problemão, porque tem gente que está aposentado lá com tudo, incorporado já no patrimônio jurídico. Nós temos muita coisa que nós vamos discutir, é bem isso, pode ser. Vocês lembram do Brito mesmo, que a professora Elenir colocou? O Brito é uma ilegalidade que a gente demorou anos para buscar. Então o governo, em vez de resolver algum problema, ele pode estar criando um rombo muito maior. Que não será ele que vai pagar. Isso a gente tem que estar. Essa é uma questão que a gente tem que estar vendo. Tem outra coisa assim também, que o governo nos disse isso, né? Que, em síntese, quem se aposentar após a aprovação deste projeto, leva o seu salário e os triênios. Porque difícil acesso, ele disse que não carregaria. Isso, inclusive a insalubridade, né, dos funcionários, até isso também está... Insalubridade, por exemplo, ele vai diminuir de 40% para 20%, de 20% para 10%, de 10% para 5%, e depois a pessoa não vai incorporar. Exato. Então ataca diretamente, diminui o valor. Para quem está, isso. E ainda ataca depois na aposentadoria.
Bom, por exemplo, acho que a gente pode falar também, Lenir, como é que fica a questão assim, dessa proposta para o plano de carreira dos professores mesmo. Né? O que a gente tem dito? O governo pretende criar lá uma linha de subsídio num valor fixo. isso. Para as pessoas alcançar esse valor, elas vão pegar o vencimento básico e somar os seus triênios, os seus quinquênios, as suas vantagens para alcançar isso. E o que sobra, ele cria primeiro uma parcela de redutibilidade. Essa parcela de irredutibilidade, cada vez que tem um aumento, vai diminuindo novamente. E ele cria também uma parcela autônoma, que são com as gratificações que a pessoa ganha. Então quer dizer que nunca mais vai ter aumento nas gratificações e as pessoas vão ficar estagnadas, sem aumento nos próximos 10, 15 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, doutor. A Cecília Priso de Souza, que é lá de Santana do Livramento, tudo bom, Cecília? Ela está perguntando, né, por que nós não colocamos na pauta a garantia dos empregos dos contratados através da aposentadoria pela CLT. Aqui seria bom a gente lembrar, eu sei que essa dúvida não deve ser só da Cecília, né, do que o tipo de contrato que foi assinado, enfim, de repente dá uma... Tá. Nós temos o contrato emergencial, né? Ele é uma lacuna que aparece lá na Constituição Federal. Os contratados, eles se aposentam sim lá no INSS, mas eles não levam os direitos CLT. Então os contratados, hoje nós temos lá um número razoável, grande de contratados, 25 mil contratados que contribuem lá para o INSS. Essa é uma das questões que o governo Leite também tem que explicar. Ele diz que tem um problema previdenciário muito grande no Rio Grande do Sul. Mas claro, tu tem 25 mil servidores contribuindo lá no INSS. E essas pessoas contratadas, que prestam um belíssimo trabalho, acabam se aposentando lá no INSS. Mas sem as garantias da CLT, que Sem essa as é o garantias. grande... E lá no grande INSS questão tem do também contrato. fator previdenciário, uma Exato. série de coisas. Não, essa do contrato é interessante, porque quando a gente se posiciona contra o contrato emergencial, é bom esclarecer, nunca é contra o contratado. Não. Mas é contra o contrato porque ele é extremamente precarizado. E quando a gente diz que é precarizado, exatamente porque ele não obedece nem a CLT Isso. e nem os planos de carreira. Então são pessoas que ficam no limbo, né? Tu não tem nem direito seletista e nem do efetivo. E a gente sabe que o governo poupa, né? Tá. Tendo esse tipo de contrato. É isso que o governo está colocando. Nós temos aqui uma pergunta da Rosemary Schmidt. Como ficarão os reajustes para quem já está aposentado? Né? Se é professor, por exemplo, que vai alterar o plano de carreira, provavelmente não vai ter reajuste mais para frente, porque os aposentados tudo tem uma sobra nas questões dos triênios, dos quinquênios, e aí toda vez que o governo der um aumento, retira desse valor que é o próprio direito do servidor. Até era interessante a gente fazer esse exemplo para as pessoas. Peguem o contra-cheque de vocês, se não der agora, mas olhem depois. Vocês vão ter ali o básico. E depois vocês têm triênios e quinquênios. Triênios até é importante lembrar, porque uns disseram, mas eu não tenho esse triênio EC19. Que é importante lembrar que ali foi uma emenda constitucional de 16 de 12 de 98 que mexeu nessa questão. Então depois todos os outros triênios estão separados, são separados. Então tem gente que entrou após 98 no estado. Ou teve o primeiro triênio pós 98. Por isso, gente, que tem essas duas diferenças. Mas tu pega, soma esses triênios, e isso se transforma numa parcela autônoma que nunca mais terá reajuste. Toda vez que tiver reajuste em janeiro, o governo retira desse saldo que sobra. Isso. Por isso, os aposentados, que tem gente que trabalhou 42 anos, quer dizer, acumulou mais triênios. Os aposentados com essa proposta, eu acho que todos os ramos da nossa categoria serão aqueles que vão ser mais penalizados, que vão demorar mais tempo para ter algum reajuste, um dinheiro novo entrando no seu contra-cheque. Então tu imagina os aposentados que além de não ter reajuste nenhum, vão ter um desconto previdenciário ainda que vão no final do mês. É muito séria essa questão para os aposentados também. A outra coisa que é importante a gente dizer, que mais de uma pessoa nos pergunta também, é sobre saber se existe a possibilidade de uma liminar para que o Banco do Estado não realize os descontos até o pagamento integral do salário. Nós já pautamos isso, inclusive, e o governo, o secretário da Fazenda, é muito claro, dizendo que o banco ele é regido pela ordem do Banco Central. Portanto, não caberia, tem todo o regramento dos bancos, e, portanto, isso não caberia pela saúde financeira do banco. A gente só não cuida da nossa saúde financeira, dos outros eles cuidam todos, né? Qual é a situação que nós temos? Nós temos lá a ação do CPES garantindo o pagamento do salário em dia. O problema é que no Rio Grande do Sul faz horas que não se cumpre mais a Constituição Estadual. Né?
Nós temos também liminar pedindo o recebimento do 13º. Estamos chegando em dezembro, o governo hoje dizendo no jornal que vai parcelar novamente o 13º. Então, todas as ações judiciais possíveis já foram ajuizadas, inclusive o CPL já tem ganho de causa em várias delas. O problema é que o governo do Estado não cumpre. Né? Mas essa pergunta é uma pergunta interessante. Como é que o governo desconta na pessoa antes dela receber? Se o banco é do próprio governo. É dele, né? É difícil de explicar isso para as pessoas mesmo. Né? Nós temos várias perguntas. Tem uma aqui, funcionária de escola, a Michele Catani. A Michele está perguntando o seguinte: ela é uma funcionária concursada, porém ela está em estágio probatório. E ela gostaria de saber se ela pode fazer greve. Eu quero dar primeiro meu exemplo. Eu, quando entrei no Estado, entrei no dia 19 de janeiro, e em março estourou aquela greve dos 96 dias. Então eu tinha de escola mesmo, talvez 2 semanas dando aula. Fiz toda a greve, como todas as outras subsequentes, e já me aposentei por aquela matrícula. Né? Claro que cada governo é um governo, mas a gente sabe do direito à greve. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Essa questão do direito à greve é direito do servidor fazer a greve, participar da greve. O que acontece? Nós vamos ter uma greve agora, provavelmente essa greve agora quando o governo encaminhar projeto, mas nós temos a greve também baseada na questão do atraso de salário. Nós estamos com 47 salários atrasados. Essa questão salarial é muito séria. E as pessoas estão sem dinheiro, né? Então o que está acontecendo? Nós estamos buscando o movimento. Quem pode fazer greve? O servidor público pode fazer greve. Os contratados podem fazer greve? Podem fazer greve. Nós tivemos na última greve grande aquela governo dizendo que ia demitir os contratados se fizesse greve. Nós entramos com mandado de segurança, conseguimos uma liminar garantindo o direito a fazer greve. Estágio probatório, pode fazer greve? Vai fazer a greve e nós vamos estar dispostos, preparados, se tiver que agir para garantir o direito das pessoas de realizar a greve. Até porque a gente tem que deixar bem claro, a nossa greve é contra o pacote, mas também o carro principal é contra parcelamento de salário e atraso de salário. Olha, gente, se nós não pudermos fazer greve porque não nos pagam conforme a Constituição manda, qual seria o outro direito necessário para a gente poder exercer esse direito que é ainda não tirado da Constituição, que é o direito à greve? Essa é uma questão bem delicada, né? Imagina a pessoa com salário parcelado não vai poder ter direito a fazer greve, isso é um absurdo. Tem outras perguntas aqui que estão chegando sobre aposentadoria, dando seu tempo de trabalho. Isso para nós é impossível atendermos um por um, mas tem uma pergunta aqui que é sobre os adicionais de 15 e 25 anos que ela coloca, que foi falada numa plenária. Esse valor é direito dos professores, ela está perguntando? Assim, o que está acontecendo? Como o governo mexe com todas as questões das incorporações, ele vai terminar com os triênios, com os quinquênios, pelas vantagens de tempo de serviço. Então nós temos lá, por exemplo, o governo fulminando com essa questão. Gratificações adicionais por tempo de serviço. Revoga o parágrafo 3º do artigo 33 da Constituição Estadual, extinguindo de forma expressa os adicionais e gratificações por tempo de serviço, em especial os anuênios, triênios, quinquênios, adicionais de 15 e 25 anos. Tá? Para os professores, eles têm direito a esse adicional ou é só para os funcionários? Eles têm questão de triênio também. Sim, de triênio, mas ela está perguntando especificamente dos 15 e 25 anos. É só para funcionário, né? Nós, professores, não temos esse direito. Aqui a professora Lilian está perguntando sobre a convocação, como ficará nos projetos do governo. O doutor Marcelo já explicou, talvez o senhor queira dar mais uma explicação. O governo está dizendo que vai transformar, vamos dizer assim, a convocação, que hoje é por hora aula, né? Sobre o vínculo que a pessoa é nomeada, que ele vai transformar numa nova forma de contrato, vamos dizer assim, uma nova questão. Como vai ser isso vai depender de quando o governo mandar os projetos para a gente ter noção clara disso. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, Elenir, é que nós estamos trabalhando com a proposta que o governo nos entregou. Nós não temos nenhum projeto na mão ainda para fazer uma análise mais apurada. O que a gente fez? Nós tivemos um trabalho, a gente se debruçou sobre o que ele nos entregou e fez um estudo muito grande sobre essa questão. E estamos alertando as pessoas do risco desses futuros projetos. Agora, o dia que o governo mandar esses projetos para a Assembleia, a gente vai se dedicar e vai fazer um estudo mais aprofundado. Nós estamos realizando várias plenárias no Estado. Plenárias grandes, com 200, 300, 400 pessoas. Plenárias menores nas escolas. Nós estamos colocando aquilo que a gente sabe sobre esse projeto. Né? É tudo que o governo nos entregou aquele dia que nós tivemos com o governo lá.
O que está ficando claro é que o governo disse o seguinte, eu vou fazer quando ele esteve no CEPES, ele disse, eu vou fazer um plano de carreira, foi a palavra? Atrativo. Atrativo a sair do Estado. O que está acontecendo? O que a gente se deparou aqui e está vendo? Essas propostas que o governo está fazendo, na verdade, não tem avanço nenhum. Só retira direito. Né? Isso a gente tem que ter claro. Por exemplo, ele diminui, inclusive, gratificação de insalubridade de funcionário de escola, que a grande maioria nem recebe. Né? Ele mexe nas convocações, por exemplo, os diretores de escola, que tem GD, gratificação de direção, convocação, que querem incorporar agora perto da aposentadoria, não vão incorporar mais Unidocência. nada. Unidocência. Né? Então nós temos vários ataques diretos à carreira. E eu acho que aqui, para aqueles que perguntam o que eu vou perder, fiquem com essa imagem. O salário de vocês, o básico, e mais os triênios, e os triênios em uma parcela autônoma, onde os futuros reajustes sairão dali até encerrar, até não ter mais nada na parcela autônoma. E a gente tem dito, sem medo de errar, que quanto mais triênios tu tiver, mais tempo tu levará para ter algum reajuste. Parece que é um pecado que a gente cometeu em trabalhar tantos anos dentro do Estado. Tem uma pergunta aqui que eu acho que seria muito importante, porque já tem acontecido. Nós temos professores que não têm conta no Banrisul e não têm conta em nenhum banco. Por algum acontecimento, bom, para te não pagar uma conta que estás devendo, tu tira do Banrisul, tu não tem mais conta no Banrisul. Só que essas pessoas agora, elas também estão com grave problema. Como é que tu adianta teu salário? Então, assim, aqui tem uma pergunta, se a assessoria jurídica pode intervir junto ao Banrisul para aqueles que não podem antecipar ou comprar o salário em relação à antecipação do 13º e do salário também. Temos alguma coisa possível? Dá para se estudar essa questão? As pessoas fizeram a portabilidade, eu acho, de salário, né? Tem uns que nem portabilidade, não tem lugar nenhum. Tem lugar. Eu peguei 4 professoras ali em Gravataí que estão que tem este caso. Isso nós vamos ter que ver, vamos ter que conversar, porque assim, essa questão do Banrisul, o que é? O Banrisul disponibiliza uma operação bancária e ele disponibiliza para os seus correntistas. Né? Nós não temos como obrigar o Banrisul a dar, por exemplo, fornecer um empréstimo para quem não é correntista do banco. Né? Nós já temos a ação contra o Estado para buscar o recebimento do salário, então contra o banco nós não temos ação. Mas assim, vem conversar com a gente que a gente explica melhor. Esse seria o caso, né, de se informar no núcleo quando procurar. O advogado para poder conversar. Deixa eu clarear um pouco, o pessoal está me pedindo para clarear um pouco essa questão dos triênios. Tá? O que a gente está dizendo? Como ele extingue lá o parágrafo 3º do artigo 33 da Constituição Estadual, então pega todo mundo, tá? Adicional de triênio, quinquênio para professor, para funcionário, para todo mundo. Não vai mais ter vantagens por tempo de serviço. Tá? Isso não vai mais ter. Agora, para os professores, o que acontece? Aquilo que tu já tem no teu patrimônio jurídico, ele vai virar essa parcela de irredutibilidade primeiro e depois a parcela autônoma, que é a sobra das gratificações. Tá? É isso. A outra questão é assim, tem se falado muito da perda de direitos que os contratados, até a gente foi conseguindo, entrando na justiça, foi conseguindo algumas coisas. Tem uma pergunta aqui, quem tirar licença gestante vai ser demitida quando deveria voltar a trabalhar? Sim. Se é efetivo, não, porque tem as garantias. Isso. E se for contratado? Olha, o governo disse que não tinha demitido ninguém em licença gestante. Nós temos que entrar na justiça e trazer uma contratada que estava em licença gestante. Tá? Nós entendemos que é direito da servidora em licença gestante voltar e assumir sua turma. O que o governo está dizendo? O governo está agora, nesse pacote, legalizando a demissão dos contratos em licença saúde. E exclui a aplicação aos contratados das regras dos servidores efetivos, que têm direito a uma série de licenças. Tá? Então o que vai acontecer? Provavelmente vai ter gente que vai sair em licença saúde, com problema de doença séria, e vai acabar não voltando para o Estado, porque o Estado vai substituir essa pessoa. Né? Vai cortar o vínculo, daí a pessoa vai lá para o INSS no auxílio doença. Agora, licença gestante é um absurdo demitir a pessoa, né? A pessoa tem que voltar e reassumir. Mas pelo que consta ali, eles perdem as regras dos servidores efetivos, não vale licença, mais, inclusive de gestante. Inclusive isso quer dizer que não vai ter adotante, os 6 meses. Paternidade, tudo não isso. É para não ter, nós achamos isso um absurdo. É o que está escrito, pelo menos, o que chegou até nós.
O Vitor Ferreira perguntou uma coisa: o que podemos fazer para pressionar as bancadas no município? Vale a pena falar com os vereadores? Vitor, eu quero te dizer que vale muito a pena. Nós temos recebido diversas moções de apoio de câmaras de vereadores e a categoria, quando chama uma audiência pública na Câmara de Vereadores, ela tem marcado muitos vereadores que não comparecem. Então nós achamos o seguinte: essa pressão é fundamental, porque o vereador no ano que vem tem eleição, o vereador é aquele que vai fazer a próxima campanha do próximo governador e deputados, e esta pressão, se nós fizermos com visita e com cobrança na Câmara de Vereadores, em todos os gabinetes, com certeza já está dando resultado, porque a pressão vem aqui também para a Assembleia, porque eles querem se reeleger no ano que vem. E eu não sei se isso, inclusive, doutor Marcelo, não tem sido a causa do governo não ter entregue ainda o pacote, porque quando ele nos entregou, ele disse categoricamente que entregaria até no final do mês de outubro e estaria na Assembleia. Não entregou. Depois disseram que é o dia 12, nós estamos aguardando se é o dia 12 ou não. Dia 14 nós temos um grande ato aqui em Porto Alegre. Então, se isso nos ajudar com que o governo não mande o projeto, para nós isso é muito bom. Mas nós não podemos também perder a mobilização, porque independente da pressão dos vereadores, ele somente fazer a pressão e a categoria não, a gente sabe que não tem um resultado positivo para nós. Então a nossa mobilização continua forte, é muito bom que pressione os vereadores, e lembrando, no dia 14 nós teremos um grande ato aqui em Porto Alegre com todos os servidores para cobrarmos em conjunto do governador todas essas barbaridades, né, desse pacote desumano que ele está pronto a mandar para a Assembleia. Lenir, tem uma pergunta aqui, ó, da Elza. A aplicação, se o projeto for aprovado, é imediata? O que acontece? Esse projeto vai entrar, por exemplo, o governo apresenta na Assembleia Legislativa. Se ele agregar o efeito do 62, ele vai ser votado em 30 dias, não passa pelas comissões. Exato. Ele sendo aprovado, né, nós temos ali ataques à Constituição, que vai ser através de PEC. PEC é diferente a votação. Isso é 33 votos. Agora, projeto de lei, o que acontece? Por exemplo, o plano de carreira do magistério. Aprovou o projeto de lei. Se chegasse aprovado, a gente acredita que não vai ser, mas se ele for aprovado, vai para o governo sanciona, no outro dia está valendo para todo mundo. Exatamente. E lembrando que projeto de lei, as PLs precisam só de 28 votos, né? As PECs só é que precisam de 33. Então é importante que a nossa pressão seja muito grande, porque o governo ainda tem uma base bastante forte, né, na Assembleia Legislativa. Claro que depende da nossa luta também. Não podemos esquecer que a IEDA tinha mais ou menos a mesma correlação de força e não conseguiu aprovar. Então a nossa luta deve, eu não tenho dúvida disso, se nós fizermos a luta necessária para impedir que esse projeto continue. Lenir, o pessoal está me perguntando muito aqui do difícil acesso, tá? Sim. Da incorporação do difícil acesso, das questões. Como é que vai ficar a questão do difícil acesso? Vai ser criado um adicional de local de exercício, que vai ser transformado em difícil acesso. O que vai acontecer? As pessoas não vão mais incorporar o difícil acesso. Essa é a verdade. Não vão mais incorporar o difícil acesso. Então, quem está próximo de se aposentar, bom, ou tu tem os requisitos ou tu não tem. Se não tiver, tu não vai incorporar. Essa é a realidade. Então, tem muita gente que está lá na escola de difícil acesso esperando para se aposentar e incorporar esse difícil acesso e não vai incorporar. Vamos explicar de novo a questão da senhora. O que é a parcela de redutibilidade? Então, nós temos lá, professor, plano de carreira do magistério, professor, ele vai ter o vencimento básico. Embaixo vai ser criada uma parcela de redutibilidade, que são os triênios, quinquênios adicionais por tempo de serviço. E uma outra parcela, que é a chamada parcela autônoma, que são as gratificações que ele recebe. Né? Então isso para ficar bem claro para as pessoas. Aí o que acontece? Se tem um aumento, vai lá e tira dos triênios, dos quinquênios, desse tipo de situação. O que mais tem, professora Lívia? Aqui tem, se for aprovado o pacote, os triênios serão transformados em parcela autônoma
para os funcionários também ou só para os professores? O que vai acontecer? Como essa questão do subsídio é na Lei 6672, que é a lei dos professores, né? Para os funcionários vai ficar ali no patrimônio jurídico, mas eles vão parar de contar para frente, não vão ter mais triênio, quinquênio, até porque a 10.098 também está sendo atacada. Né? A Elza disse que ouviu falar que o governo pode encerrar o ano letivo com 75% da carga horária cumprida. Gente, a LDB é bem clara. São os 200 dias, 800 horas ou 1.200 horas. O governo não tem o poder de modificar a LDB, a não ser se acontecesse como é que se chama, doutor, quando acontece uma coisa, uma tempestade, um furacão. Um caso fortuito, uma coisa assim. Nesses casos, nós tivemos, por exemplo, em Cachoeirinha, uns anos atrás, que deu, eu não me lembro se era uma doença muito contagiosa, e daí tiveram que suspender as aulas. Ali foi considerado que teve esta ocorrência fora do normal, ali foi autorizado, mas sem isso, por greve não. Tem uma pergunta aqui, ó, da Tere Dilma, tá? O que ela diz? Mas quem está aposentado já tem direito adquirido, eles podem mexer? Essa é uma pergunta boa, né? É uma das questões que a gente está dizendo. As pessoas que foram aposentadas com paridade, com integralidade, que já tem no seu patrimônio isso, o governo pode mexer do jeito que o governo está colocando no projeto? Pode, é o que ele está dizendo. Se isso vai acontecer ou não, nós vamos discutir judicialmente, mas ele vai fazer alteração e vai mexer com os aposentados, que já têm o direito adquirido. Aí como é que funciona? Mas para aí, o triênio incide sobre o vencimento básico, então toda vez que tu tem aumento é um gatilho salarial. É isso que nós vamos discutir. O que nós estamos dizendo para os deputados? Não votem isso, porque isso é um problema. Vocês estão criando um problema jurídico muito grande que a justiça vai ter que definir para frente. Mas é isso. Então, o aposentado, que está lá na casa do aposentado, com direito adquirido, já com tudo incorporado, né? Além dele ter esse problema, que vai parar de ter aumentos para frente, ele vai ter mais o desconto previdenciário. Tem uma pergunta aqui, doutor Marcelo, que daí nós temos um problema, né? Quando a casa está caindo, as pessoas dizem, não está caindo, eu não acredito que vai cair. E cai. Então tem aqui, o Lucas está pedindo, precisa lembrar que o difícil acesso desaparece na parcela autônoma, porque tem colegas achando que vai continuar com o mesmo salário. Bom, eu posso dizer, e assim o senhor confirme ou me corrija se eu estiver errada, se tu tem só teu salário em triênios, esse triênio se transforma em parcela autônoma, tu vai ficar com o mesmo salário. Só o teu único problema é que tu vai demorar muitos anos para ter algum reajuste, dinheiro novo no contra-cheque. Agora, se tiver difícil acesso, se tiver GD, gratificação de direção, convocação, isso tudo perde, sai tudo do contra-cheque, sobra só o salário e o triênio em parcela autônoma para ser aquela reserva do governo feita por nós para poder continuar pagando o piso. Lembrando só uma coisa, vai ser subsídio, não vai mais ter triênio, quinquênio para frente. A pessoa não agrega mais. E não tem reajuste sobre essa parcela nenhum. E é importante a gente dizer, deixar bem claro, gente, aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que deve ir para o Guinness. Porque é o único estado no Brasil onde o próprio servidor é que vai pagar o seu piso. Porque tem que deixar muito claro, quem vai pagar o piso do magistério é o próprio magistério. O governo não vai tirar 1 centavo do tesouro para fazer isso. Tem uma pergunta aqui da Débora, olha, boa tarde, na eventual possibilidade de greve, corremos o risco de termos o ponto cortado? Nós tivemos uma tentativa por parte do governo de cortar o ponto na última greve, entramos com uma medida judicial e garantimos o ponto dos servidores, porque é uma greve por questão de salário parcelado, as pessoas não estão recebendo, têm o direito de fazer greve, inclusive confirmado pelo STF isso. Exatamente. A outra, o Jefferson Cavalheiro está dizendo que as grades curriculares, que nós temos que ver as novas grades curriculares para 2020. Ela terá redução de carga horária e, por consequência, vai ter sobra de professores. E aqui eu quero chamar a atenção, doutor, tem alguns diretores que assinaram o novo ensino médio. O novo ensino médio, na verdade, vai ter uma grade totalmente diferenciada, porque vai ter aula à distância, em EAD, vamos ter português, matemática e inglês, que são as obrigatórias, aqui no Rio Grande do Sul, espanhol também será obrigatória,
E o restante vai ficar na pressão que a gente conseguir impor para poder ampliar. Mas é importante dizer mais, que tem muitas diretoras que não sabiam. A escola que tem ensino médio fundamental, para acessar os recursos federais, terá que desaparecer com o ensino fundamental dessa escola. Então, esse projeto também é um projeto que vem muito forte para a municipalização do ensino fundamental e, consequentemente, porque é o primeiro passo para uma privatização da educação pública. Então, temos que estar atentos. Sim, quem assinar a reforma do ensino médio, propor que a escola aceite a reforma, está abrindo está abrindo espaço de diversos professores, porque vai diminuir significativamente a grade curricular. Tem muita coisa entrando aqui, presidente. Sim. Aqui, a Vilma Salles está perguntando: Helenir, esclarece para a categoria sobre o dia 14. Quem vai participar? Vai ter assembleia? É lá que vai começar a greve? Olha, Vilma, o dia 14, nós estamos agora, daqui um pouquinho começa a reunião da diretoria para nós decidirmos sobre a nossa participação, que deve ser forte. Nós vamos mandar orientação para os núcleos. E quem vai participar? Todos os servidores, né? Todos eles estão junto conosco. Vai ter assembleia? Olha, nós não temos, tem uma assembleia unificada de todos os servidores. E a greve, por enquanto, a greve começa exatamente no dia que foi deliberado por uma assembleia geral, porque às vezes as pessoas não entendem como funciona o sindicato. A direção não tem como mexer ou modificar uma decisão de assembleia, nem o Conselho Geral, somente uma nova assembleia. Mas nós estamos atentos, né, para ver, conforme o governo vai andando e a gente vai percebendo as intenções do governo, é óbvio que não está descartado a gente chamar um Conselho Geral e discutir a possibilidade de chamar uma nova Assembleia. Agora, o que temos hoje que a direção tem que respeitar é a decisão da última Assembleia da categoria. Helenir, deixa eu dizer o seguinte, nós tivemos uma outra gravação que está disponível no site do CEPERS que apresenta bem ali como fica os exemplos na questão dos professores, como o governo está pretendendo pagar o piso. Interessante. Né? A gente tem um exemplo bom ali naquelas apresentações, isso está no site do CEPERS, é só acessar lá e olhar isso direitinho, porque assim, o governo está jogando muito na questão do subsídio. Por exemplo, as pessoas têm lá o seu vencimento básico e tem uma diferença, elas vão ter algum reajuste para chegar nisso? Não. As pessoas vão tirar daquilo que elas já têm. Alguém vai ganhar algum reajuste com isso? Não. Isso tem que ficar bem claro. Lá nesse exemplo, no videozinho, tu consegue enxergar o teu contra-cheque nesse cálculo. E nas plenárias que a gente está fazendo no Estado, as pessoas conseguem ver os exemplos também de como isso vai ficar. E lembrando que isso tudo é em cima daquele material que o governo nos entregou. Né? Se nós tiver o projeto na mão, a gente vai analisar para ver direitinho o que o governo está colocando no papel. E é importante dizer que a diferença que hoje no nosso plano de carreira... Hoje o que a gente tem no plano de carreira, lá a diferença que a gente tem de percentual lá no plano de carreira, né, Lili? Exato. Para quem entra, quer dizer, tu entra no Estado hoje, tu tens o ensino médio, no magistério. E tu entra no Estado hoje também e tu tens mestrado. A diferença de salário do que entra no nível 1 para o que entra no nível 6, que é que tem mestrado, é de 100%. Aí o governo faz a grande piada do ano, porque diz que ia tornar nosso plano de carreira mais atrativo. Olha a atração que ele conseguiu criar. Quem entra no... Esse mesmo que tem magistério, entrou no Estado hoje, e o que ganha, o que tem mestrado, doutorado também. A diferença de salário entre eles será 7%. Vocês não ouviram mal. De 100% cai para 7%. Isso é bom a gente explicar bem, né, Leonir? Tem a questão também, assim, ó, uma diferença lá da letra A, nível 1, até o nível 6 lá, letra F, nós temos 200%. A Leonir colocou bem, 100% entre os níveis. Isso. E mais 100% entre as letras, as promoções de classe. Né? E daí de 200% vai passar a ser 52%. Uma pergunta que nós fizemos também, vocês podem olhar na tabela que temos lá no nosso site, são, hoje nível 1 para o nível 2 tem o X% de diferença. Eu posso dizer, do nível 1 para o nível, quem tem graduação plena, é 85%.
eu não conseguia perceber quando ele mostrou essas diferenças. Perguntei para o governador. O governador disse que a gente esqueça essa lógica, que agora é subsídio e não tem essa diferença por percentual. Né? Então, olha, é um absurdo. Às vezes, para te fazer, depois da graduação, fazer o mestrado, dá cento e poucos reais de diferença. Se tu tem uma graduação para fazer o pós, é R$26 a diferença. Que é uma coisa absurda, quer dizer, quem vai investir na educação buscando uma carreira no Estado, se é ridícula o incentivo financeiro que tu tens para mudar de nível. Então é mais um ataque, e que eu não tenho dúvida que esse projeto do governo Eduardo Leite é um projeto que vem na mesma direção que todas as outras, fechamento de escola, diminuição de turmas, que é para privatização, porque pensem bem, esses professores que estão e que não saírem do Estado, conforme eles vão se aposentando, quem virá? Qual será? Se hoje é muito baixa a adesão dos alunos nas escolas da educação, na área da educação, na universidade, com este plano de carreira, quem irá fazer qualquer faculdade na área da educação? E isso é claro que ajuda o governo a dizer, bom, se eu não tenho professores, eu vou ter que de repente entregar para alguma empresa para que ela toque. Tu não levar GD nem convocação e mais, ele pretende transformar as convocações em contrato. E daí eu estava pensando o seguinte, doutor Marcelo, no Estado nós não podemos ter 3 matrículas, somente 2. Então imagine, um professor que tem uma matrícula de 20, tem outra de 20, mais 20 de convocação, vejam bem, gente, o governador vai dizer, meu Deus, queria tanto que tu fosse diretor, mas agora é contrato, não é mais convocação, tu não pode ter 3 matrículas, então tu não está capacitado para ser diretor. E daí, se a gente linkar com a viagem dele nos Estados Unidos, onde ele ofereceu as escolas aqui do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul, para fazer PPPs, e 2 áreas que ele ofereceu, gestão de escola e os funcionários de escola. Então, o processo, a gente consegue, quando ler absolutamente todo o percurso do governador, tu começa a perceber muito claramente que o caminho é privatização. Mas é claro que a nossa imprensa não faz esse serviço, ela faz uma notinha aqui, outra lá, quando tu já esqueceu, e tu não consegue perceber o todo, né? Por isso nós temos a nossa imprensa aqui do sindicato que está tentando aqui fazer com que tu vá ligando os pontinhos e saber, esse projeto, ele tem um caminho, e o caminho final é a privatização da escola pública. Essa questão é bem complicada, né? Nós temos muitas questões aqui que nós vamos ter que conversar muito ainda. O próprio governo vai ter que dar muita explicação. Essa questão da convocação é uma das coisas que ele vai ter que dar muita explicação. Porque ele está passando a ser exclusivamente por hora-aula, né? Hoje nós temos convocação lá de 20 horas, né, para suprir. O diretor de escola, por exemplo, ele ganha uma eleição com 20 horas, ele ganha mais 20 horas para assumir a convocação. Não está claro como vai ficar a questão da convocação. Não está claro. Mas ele nos disse lá naquela reunião que não teria mais convocação, todas seriam convertidas em contratos. Isso. E daí o contrato... E tem assim, por exemplo, nós temos aqueles professores que entraram no Estado antes de 2003. Como é que vai ficar isso? Né? Que eles têm lá, por exemplo, estão próximos de se aposentar com integralidade, com paridade. Como é que vai ficar essa situação? Então tem muita coisa que ele vai ter que explicar. O que a gente tem que deixar claro aqui é que as pessoas estão num risco muito claro de perder os seus direitos. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Isso a gente pode afirmar com toda tranquilidade. Estão querendo nos tirar o pouco de direito que ainda temos, a dignidade, o nosso salário eles já tiraram há 47 meses, no mês que vem nós faremos 4 anos de salário atrasado, né? E com certeza vislumbrando um futuro pior, porque o governo que tinha sido eleito dizendo que ia pagar o salário em dia até o final do ano, hoje ele mesmo já disse que não o fará. Então... O parcelamento piorou, né? Piorou. Hoje nós trabalhamos e a perspectiva de receber o primeiro pingadinho é 45 dias depois. Então, aquilo que o Sartori, que nós fizemos uma greve de 96 dias no governo Sartori, quando ele disse que ia juntar as 2 folhas, lembra que pagou R$350 e ia juntar as 2 folhas? A gente venceu essa intenção na greve. E foi muito interessante, porque no mês que ele pagou 350, dizendo que não tinha mais, no outro ele pagou quase 2.000.
mostrando que tinha. E nós queremos dizer para os colegas que o Estado do Rio Grande do Sul ele tem um superávit no crescimento da arrecadação do Estado. Ele, se cresceu essa arrecadação, aonde está indo esse dinheiro que cada vez mais piora o nosso pagamento, mais se distancia o nosso pagamento. Eu continuo dizendo, e quero até para a gente ir encerrando, que esta fala, esta forma de governar, na verdade, ele usa os servidores para poder pressionar a Assembleia Legislativa para aprovar aquele projeto de recuperação fiscal que vai falir. Daí sim, se for assinado esse projeto, nós não temos dúvida que o Rio Grande do Sul vai à falência, porque é isso que está proposto, né, no próprio projeto. Melhora 3 anos e depois a dívida se torna quase que impagável, como hoje já é. Nós temos um governo que está pensando no seu governo, não no estado do Rio Grande do Sul. E a gente tem que dar essa resposta. O dia 14 é o dia que nós vamos na primeira grande mobilização junto com todos os servidores. Amanhã estará chegando já a orientação para todos os núcleos e vamos vir com força para Porto Alegre. Precisamos dar uma resposta forte. Pessoal, só quero para encerrar dizer para vocês o seguinte, nós tratamos muitas coisas aqui ao mesmo tempo, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, dizer para vocês, nós temos 42 núcleos do CPS, temos atendimento uma vez por mês no núcleo lá, com atendimento direto com o advogado. Se a pessoa está com dúvida alguma coisa, procure a entidade, procure o núcleo. Nós temos advogado em cada núcleo do CPS, responsável pelo atendimento, que pode estar resolvendo alguma dúvida ou ajudando em alguma decisão, qualquer tipo de situação, nos procure que nós estamos à disposição. Valeu, gente! Muito obrigado.